Hoje, dia 1º de outubro de 2025, eu completo 30 anos. E eu separei os maiores aprendizados que eu já tive na minha vida e que podem mudar a sua. Conselho número 1. Existe muito crescimento no desconforto. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade social quando eu tinha uns 20 anos. Mas eu me lembro que na adolescência era muito pior. Eu não tinha coragem de falar com ninguém na escola, eu não olhava no rosto das pessoas de tanta vergonha. Eu era extremamente tímida. Chegou um momento na minha adolescência, se eu não me engano, quando eu tinha uns 15 anos, que as únicas palavras que eu falava por dia eram aqui, para responder a chamada na escola, e boa noite, quando os meus pais chegavam em casa. Fora isso, eu trocava uma palavra ou outra com a minha família, mas era sempre respondendo o que me perguntavam, porque raramente eu puxava algum assunto com eles. E na escola, eu passava completamente invisível. E um dos maiores comportamentos que as pessoas com ansiedade social geralmente acabam adotando é a esquiva de situações desconfortáveis. Então eu fugia de tudo o que pudesse de alguma forma ser um gatilho para mim, mesmo que conscientemente eu soubesse que eu estava perdendo boas oportunidades. Aos 19 anos eu fui na terapia pela primeira vez e a partir dali é que eu fui aprendendo a lidar melhor com isso. Então os sintomas foram reduzindo, eu fui desenvolvendo habilidades de comunicação, habilidades sociais. E com isso hoje, se eu for fazer uma avaliação, já não fecharia mais os critérios para ansiedade social. Apesar de que não é como se fosse uma cura, é como se ficasse ainda alguns resquícios. Então eu ainda me pego em algumas situações um pouco mais acanhada, um pouco mais tímida, mas eu lido numa boa, sem sofrimento, sem grande dificuldade, por ter desenvolvido essas habilidades. Porém, o que mais me fez desenvolvê-las foi realmente ter enfrentado cara a cara o desconforto. Vocês sabem que eu trabalho no digital, já fiz lives. Em breve, dia 17 desse mês, farei uma imersão de 2 horas ao vivo, ensinando, servindo, falando ali com as pessoas. Inclusive, se você ainda não está inscrita, eu vou deixar o link da imersão Bússola do Emagrecimento Duradouro aqui na descrição. Mas se alguém tiver paciência suficiente para rolar o meu feed até os primeiros vídeos ou as primeiras lives, eu creio que dá para perceber que não foi tão fácil assim para mim. E nas seguintes eu já estava muito mais tranquila porque eu não me esquivei. Cada vez que você sai da sua zona de conforto, você se torna mais forte para continuar caminhando. E chega um ponto em que as coisas que antes eram impensáveis de serem feitas vão se tornando simplesmente triviais. Segunda lição: aceite o que você não pode controlar. Por ser uma pessoa ansiosa, eu tinha muita necessidade de controle das situações. Porque o controle passa essa imagem de redução de riscos, redução de imprevistos, segurança. Mas a verdade é que nós não temos controle de nada na vida. A única coisa que você pode ter algum controle é sobre o seu próprio comportamento e como você escolhe lidar com as situações. No fim de 2023 até março de 2024, o meu marido estava em quimioterapia tratando um câncer. Esse câncer foi o linfoma de não-Hodgkin, que apesar de não ser agressivo, ele é muito silencioso. Então os médicos disseram que provavelmente ele já tinha esse câncer há uns 10 anos, mas só descobriu em 2023 porque o tumor começou a crescer perto do coração e infiltrava um pouco, causava arritmia. Ele chegou a 215 batimentos por minuto e tudo isso foi do nada, sem sintomas anteriores, por ser silencioso. Esse dia foi quando tudo iniciou e a gente correu buscar tratamento, começamos a investigar, mas somente 1 ano após esse dia é que foi possível fechar diagnóstico de câncer, porque o caso dele era bem atípico, era um caso bem confuso mesmo. E eu vejo que nós dois lidamos dentro do possível de uma forma até leve. É claro que eu tive muito medo, é claro que eu chorei muito. Cheguei a dormir na cadeira do hospital por 3 dias seguidos, improvisando higiene pessoal ali, porque eu queria estar com ele. A gente não sabia como o corpo dele ia reagir à químio, é algo muito forte.
Então, nesse primeiro momento, a gente não sabia se ele ia emagrecer muito, se ia ficar fraco, se o cabelo ia cair, porque, querendo ou não, era uma preocupação justa que ele tinha. A gente não sabia como ia ser o processo. E quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, o corpo fica fragilizado. E aí, a qualquer febre, tem que sair correndo para o hospital, não pode deixar. Então, tiveram várias vezes, de madrugada dava febre, a gente saía correndo. O tratamento dele durou 6 meses e durante todo esse processo eu vejo que em vários momentos um segurava o outro justamente na aceitação, em tentar lidar de uma forma leve, entendendo que teriam momentos de desabar, mas depois, na sequência, é começar tudo de novo. E para mim, ele é um grande exemplo de resiliência e aceitação, porque ele fazia maratona, ele corria todos os dias. E de repente, por 2 anos e meio, ele teve que parar tudo. Teve que ficar de repouso, sendo que ele é uma pessoa extremamente agitada. Graças a Deus ele tá bem, ele se recuperou, o corpo dele respondeu da melhor forma possível ao tratamento. E com toda certeza, o que mais ajudou ele nesse momento foi não lutar contra. Foi a aceitação do que foge ao nosso querer e ao nosso controle. Isso não significa não sentir, não viver a situação, não se preocupar. Nós fizemos isso durante todo o tratamento. Mas sempre tentar voltar ao seu eixo e confiar mais no processo. E já puxando para o conselho número 3, aprenda a voltar ao seu eixo o mais rápido que conseguir. Ainda falando sobre esse momento do câncer, eu estava conciliando as idas ao hospital. Na verdade, foi só durante as primeiras sessões de químio que ele fez internado, aí depois ele foi liberado e tinha que voltar lá só no dia para fazer a próxima e ia para casa de novo. Mas durante todo esse período, eu conciliava com os atendimentos no consultório, a gente ainda não estava casado, mas eu tinha obrigações na casa onde eu morava para poder cumprir, tinha o consultório, tinha os pacientes. E eu não quero que vocês pensem que precisam dar conta de tudo, que precisam continuar desenfreadamente sem sentir, não é nada disso que eu prego. Mas na sua vida terão momentos de desabar. Terão momentos difíceis em que o seu emocional vai estar abalado, a sua mente vai estar cheia de preocupação. Mas voltar ao seu eixo significa que você vai compreender o momento, vai ir até onde você consegue, respeitando o que não consegue, e é justamente isso que vai fazer com que você passe pela situação de uma forma melhor, sem estar 100% mergulhada na preocupação ou no problema. Sobre os atendimentos, principalmente na primeira vez que ele ficou internado, que foi tudo realmente repentino, eu me questionei muito se eu continuaria atendendo naquele período, tanto pela situação em si, quanto pela logística. O hospital era muito longe, era muito fora de mão. Eu não conseguia ir dirigindo, eu ainda não estava confiante para dirigir naquela região de São Paulo. Era dezembro de 2023, naquele ano eu tinha decidido que ia atender até quase pertinho ali do Natal, porque eu tinha recebido alguns pacientes novos que estavam precisando muito de atendimento. Então eu tinha decidido que eu ia parar pro Natal e para a virada do ano. E eu me questionei muito, porque não seria nem um pouco responsável da minha parte atender se de alguma forma o meu emocional fosse atrapalhar a qualidade do atendimento. Mas o que eu senti, e que inclusive era uma coisa que eu me culpava um pouco, mas conversando com vários outros psicólogos, eu entendi que isso também acontecia com eles, que é o quanto a terapia é uma via de mão dupla. O atendimento é do paciente, a história é do paciente, mas o fato de você estar 1 hora 100% imerso no atendimento faz, e foi o que aconteceu comigo na época, faz a mente do psicólogo sair totalmente descansada depois. Porque eu fiquei 1 hora focada no outro, em desenvolver as habilidades do outro, em ouvir o outro e não pensar nas minhas preocupações. Então eu saía dos atendimentos com a mente renovada. E eu vi que aquele período eu consegui desenvolver um bom trabalho porque muitos pacientes evoluíram em coisas que eram difíceis para eles.
e alguns caminharam para alta depois. Então, se você foi atendido por mim entre 2023 até o fim de 2024, saiba que se eu contribuir de alguma forma com você, você também contribuiu muito comigo sem nem se dar conta. Por isso, conselho número 4, é muito importante você saber reconhecer os seus limites, porque nada é uma regra. Terão situações que eu e você teremos que parar, avaliar e concluir que não dá para continuar. É aqui o nosso limite, não dá para tentar extrapolar. Mas da mesma forma, a gente também se subestima muito. E você pode observar isso na sua vida. Todas as vezes em que você saiu da dieta, faltou no treino, tá recaindo, o emocional tá abalado, o quanto você faz um dia ou um momento ruim, uma alimentação ruim, se tornar semanas, meses de desistência por dificuldade de voltar ao seu eixo e reconhecer os seus limites. Conselho número 5, o ambiente sempre importa. Escolha muito bem com quem você vai estar, com quem você vai se relacionar, com quem você vai andar. Isso serve para todos os tipos de interação que você tem. Se você vive cercada de pessoas que extrapolam na alimentação, que não se importam e rejeitam qualquer tipo de atividade física, que não se arrumam, não cuidam da sua imagem, que são preguiçosas, existe uma chance muito grande de você se tornar um deles. Agora, se você se coloca em um ambiente onde todo mundo passa pelas mesmas situações, todo mundo enfrenta o mesmo problema, inclusive que todo mundo possui estes familiares que puxam um pouquinho para trás, para o sedentarismo, mas neste ambiente vocês se impulsionam para se tornarem diferentes, esse movimento começa a fazer parte da vida de todo mundo que está nesse grupo. E eu vejo que a maioria das mulheres sentem uma barreira em casa, porque vem de uma família onde todos estão em sobrepeso, onde ninguém está ainda nessa mentalidade de mudança de vida, de emagrecimento, e são as únicas tentando, as únicas fazendo compras melhores no mercado. Aí olha para o lado, vem doces à vontade, muita comida disponível. Entende que fica mais difícil o autocontrole? Foi pensando nisso que eu criei o ambiente da Mentoria Serene como ele é hoje, onde as minhas alunas vêm todas de famílias assim, com dinâmicas dessa forma, e dentro do ambiente da mentoria, elas encontram o apoio que não tem em casa ou não tem na vida. E isso já foi o suficiente para elas, porque esteja em um ambiente onde todos buscam e alcançam resultados e você será um deles. Falando ainda sobre ambiente e puxando um pouco para o conselho 6, eu diria: não teime em tentar vencer sozinha. Isso vale para qualquer tipo de interação. Sozinha é tudo mais escasso, é tudo mais difícil. Novamente, o ambiente ele tem o poder de puxar para trás ou te empurrar para frente. E o ambiente pode ser uma pessoa ou um grupo onde todos têm algo em comum. Falando um pouco sobre minha vida pessoal, eu vejo quanto, apesar de ter enfrentado, como eu disse lá no início, ter enfrentado os meus desconfortos com câmera, com interação, em me colocar exposta, eu não fiz isso sozinha. E o meu marido acabou participando de todo esse processo. Nós nos conhecemos há quase 9 anos atrás. Eu estava na faculdade de psicologia e ele trabalhava do lado da faculdade. E nós sempre estabelecemos que nunca poderíamos perder o diálogo no relacionamento e nem o companheirismo. E eu vejo que ele levou isso extremamente ao pé da letra, porque em cada momento da minha carreira, ele sempre esteve lá nos bastidores me amparando. Depois que a gente se casou, em novembro do ano passado, a gente foi morar juntos e reformamos a casa, construímos o espaço onde hoje é o meu home office, onde eu faço os atendimentos e gravo para vocês. Quando ainda estava em processo de construção, depois que o pedreiro saiu daqui, já tinha levantado o cômodo, já tinha lixado tudo, falando do fundo do coração, estava um excelente trabalho, estava tudo perfeito. E olha que eu sou uma pessoa exigente. Mas teve um dia que eu cheguei e me deparei com meu marido
todo branco de pó de massa corrida, lixando tudo de novo. Eu não conseguia ver nem os olhos dele direito, estava lotado de pó da cabeça aos pés, e ele disse: eu vou deixar esse consultório perfeito. Então, talvez esse seja até o 7º conselho, que é: valorize quem está ao seu lado. Porque, principalmente para quem começou bem de baixo, conforme as coisas tomam forma, conforme vai acontecendo o crescimento, eu nunca pensei que teria uma colaboradora, por exemplo. E já estou em processo de pensar na próxima contratação também. É muito engraçado quando você olha para trás e enxerga esses mínimos detalhes que podem passar despercebido para a maioria das pessoas, mas o quão valioso é quando você tá com uma pessoa que corre junto. E como é gostoso você desfrutar desse crescimento com alguém que sempre esteve lá. E já que estamos nesse assunto de consultório, deixa eu contar como foi todo esse processo, puxando para o 8º conselho, que é: ouça a sua intuição. Eu vim de uma família onde o financeiro teve uma onda e uma reviravolta muito forte. Então, na infância, eu tive muita coisa. Mas em determinado momento, ali pela adolescência, o financeiro começou a ficar difícil pra gente. Eu via a minha mãe colocando água no leite para render mais. Meu pai era professor, ele andava a pé para não desinteirar o dinheiro da passagem do ônibus e não era nem um pouco perto. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e nós sempre fomos muito incentivadas pro estudo. As 3 fizeram faculdade, a gente sempre leu bastante, e a minha família começou a ficar muito apegada a concurso público, porque dá estabilidade, dá segurança. Aí eu viro para eles e falo que vou empreender, vou ter meu consultório. Isso na época recém-formada, 4 anos atrás. E no começo eles ficaram muito apreensivos, porque todo o esforço, toda a carga de energia que eu colocava para estudar sobre empreendedorismo, sobre toda essa construção, na opinião deles, eu poderia estar colocando para estudar para concurso, passar e vida estável. Mas não era o que eu sentia, não era o que eu queria para mim. Na minha cabeça, eu ia fazer até dar certo. E quem empreende sabe o quão instável é, o quão difícil é, principalmente quando você se joga dessa forma e vai aprender na raça. Por muitos momentos eu duvidei de mim mesma. Eu disse para vocês que eu não imaginava que um dia chegaria a contratar alguém, porque eu tinha muitos pensamentos sabotadores que me puxavam para trás sempre que eu via que estava começando a dar certo. Então eu reconheço que por muito tempo eu atrasei o meu próprio crescimento. E isso se deu principalmente por toda a dúvida, toda a insegurança, a autossabotagem que eu tinha comigo mesma. Então, conselho número 9, corra atrás do seu destrave. Grande parte da minha dificuldade na vida e na carreira veio das minhas próprias crenças. Crenças de que eu não era capaz, que eu ia falhar, que eu não tinha o suficiente para dar certo. E essas crenças me travavam, faziam eu duvidar de mim mesma e muitas vezes eu desistia antes mesmo de tentar. Foi através da terapia cognitiva comportamental, a TCC, que eu aprendi a olhar para esses pensamentos e flexibilizar essas crenças. A TCC mostra que os nossos pensamentos, eles não são verdade absoluta. E quando a gente consegue questionar e ressignificar o que acreditamos sobre nós, a vida realmente muda. E eu posso dizer hoje com muito orgulho, uma das coisas que mais me emociona como psicóloga é ver os meus pacientes destravando, flexibilizando as suas próprias crenças e finalmente conquistando coisas que antes também pareciam impossíveis para eles. Esse é um dos maiores presentes que esse caminho me deu, não só destravar a mim mesma, mas também ajudar outras pessoas a viverem esse processo. Portanto, conselho número 10, não espere o momento perfeito. Por muito tempo, a procrastinação foi o meu maior inimigo. Eu sempre achava que não era a hora certa, que eu não estava pronta, que eu precisava me preparar um pouco mais. A verdade é que se eu tivesse esperado me sentir 100% pronta, eu não teria começado nada.
O que eu aprendi é que a gente precisa estar disposta a correr riscos e fazer mesmo sem ter todas as garantias. O crescimento vem muito dessa ação. Isso vale para mim, vale para você e para qualquer pessoa. Enquanto você fica esperando o momento certo, a vida continua passando. O tempo vai passar de qualquer forma, mas só você decide se vai passar estagnada ou se vai passar evoluindo. Se eu tivesse continuado presa nas minhas crenças e na procrastinação, eu não estaria aqui compartilhando a minha história com você nesse vídeo. Então, se eu pudesse resumir, trabalhe as suas crenças, não espere o momento ideal e dê passos, mesmo que pequenos, mas na direção daquilo que você deseja. Esse é o caminho para destravar a sua vida. E se você sente que precisa de ajuda nesse processo, saiba que não precisa fazer isso sozinha. Esse é exatamente o trabalho que eu faço com as minhas pacientes e é um orgulho enorme poder ajudar tantas mulheres a destravarem também. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir esses conselhos. A gente se vê no próximo vídeo.